Boa noite a todos. Dando início hoje aqui ao nosso Café com Queijo Escatologia de hoje. Já enviei o convite para o Daniel Emídio e, como de costume, a gente vem fazendo, vou iniciar com o Salmo 118. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, sua bondade dura para sempre. Diga agora, Israel, sua bondade dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, sua bondade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, sua bondade dura para sempre. Sua bondade dura, sua bondade dura, sua bondade dura para sempre. Sua bondade dura, sua bondade dura, sua bondade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia e o Senhor me ouviu e me colocou num lugar seguro. Invoquei o Senhor na angústia e o Senhor me ouviu, colocou num lugar seguro. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Vamos rapidamente aqui inserir
O Daniel tá lá. E agora vou colocar o nosso microfone. Eita, agora foi rápido, que legal. Agora conseguimos ali, finalmente, hein? Sem Só um sufoco, minuto. graças ao nosso bom Deus. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo a Amém. todos. A Cris Couto está aqui assistindo a gente também. Dê uma boa Boa noite ao noite, Cris. pessoal. Bem-vindos aí à live, todo mundo que está acompanhando a gente. Passando a palavra para você, Daniel. Vai fazer aí a sua exposição sobre esse salmo. Manda bala, a palavra é sua. Ok, Ari. Um salmo maravilhoso, né? Salmo 118, salmo escrito pelo rei Davi. Davi, como sempre, expressando de maneira magnífica os sentimentos, de forma a expressar a graciosidade de Deus, né? Tamanho a sua misericórdia na vida de Davi. Ali, só tirando a dúvida, o som tá ok aí, tá? Para você? Tá perfeito, tá perfeito. Inclusive, Tudo bem, então. não estou ouvindo eco nem nada. Se alguém estiver ouvindo eco e quiser acrescentar aí nos comentários, mas por enquanto a transmissão tá bacana. Então tá ok, continuando aí. Esse salmo aí, Salmo 118, ele está associado à celebração da Páscoa, né, numa sessão que até a gente conversando pelo WhatsApp, você bem lembrou, que é o Salmo de Halel, né, a sessão que vai do Salmo 103 a 118, e é um dos 26 salmos que são chamados salmos messiânicos aí, né, salmos esses que são assim chamados porque ficaram marcados como sendo testemunhos, né, sobre Jesus Cristo. Então, por fazer parte do Halel, que quer dizer louvor em hebraico, esses 6 salmos, essa seção de salmos, provavelmente foram os salmos que Jesus cantou, né, quando ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, lá no capítulo de Marcos. É um fato interessante que nem todo mundo conhece sobre isso, né? Continuando, Ari, então no Evangelho de Marcos, eu queria abrir aqui a Bíblia, no capítulo 14. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos, versículo especificamente o 22 ao 26, que fala o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças a Deus, deu a seus discípulos e eles beberam. Então lhes disse: isto é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por muitos. E em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira até o dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Então o hino especificamente que Jesus cantou foi justamente esse que você cantou agora aí pra gente, né? O Salmo 118. E nada mais magnífico, nada mais sublime, nada mais significativo ali para nós que amamos a Cristo, como ler, né, e entender a profundidade dos Salmos e como os judeus tinham essa perspectiva, essa expectativa, né, do Messias, e o porquê dos Salmos ter tanta influência, tanta importância dentro da história da igreja, né, do uso litúrgico dentro do culto. E por ser um salmo de Halel, né, essa porção do salmo que vai do salmo 103 ao salmo 118, eles são até hoje eles são cantados em ocasiões festivas, né, pelo povo judeu. E geralmente é cantado em voz alta, né, numa parte cerimonial chamada Shaktarit, né, que é o serviço de oração pela manhã, e logo após o Shemoné, que é
a prática da oração principal, né? E também é recitado durante orações, né? Na primeira noite de Páscoa. Então, esses dados todos, eles nos jogam a luz para que a gente entenda a importância do uso, não é, dele associado com seu salmo messiânico, associado ao nosso Senhor Jesus, né? E justamente isso confirma mais a nossa tese aqui, a nossa crença de que o nosso Senhor Jesus Cristo cantou essa sessão de salmos, celebrando com seus discípulos, e provavelmente foi esse último canto que ele cantou antes de ir lá por Monte das Oliveiras, né? E ser traído, e ser preso, e todo aquele processo de humilhação pública, ser julgado, condenado, crucificado, né? Então, tamanha importância histórica, tamanha importância litúrgica desse salmo ali. E como eu falando antes de ter cantado as refeições, eu ia falar agora um pouco sobre Davi, né? Esse salmo também, Ari, tem outro dado importante que eu esquecendo aqui. Esse salmo também, ele é tomado, emprestado termos dele, numa passagem muito conhecida por nós, que é a entrada triunfal em Jerusalém, lá no capítulo 11 do Evangelho de Marcos também. Aquela passagem bastante conhecida, que o qual Jesus Cristo entra em Jerusalém e as pessoas começam a clamar Hosana, Hosana nas alturas, não é? Então, especificamente, os versículos 25 e 26, que eu quero ler aqui agora, do Salmo 118, e fala o seguinte: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, a casa do Senhor, nós os abençoamos. Ou seja, o povo, né, que presenciou aquela entrada triunfal ali, eles bendizem a Deus, dão graças a Deus, porque ali entra Jesus Cristo, né, como não que ele tenha se colocado ou se digamos, tentado ser por si próprio o rei dos judeus, né? Mas as pessoas o reconheceram como preenchendo a expectativa do ungido de Deus e cantaram, né? Mencionaram o salmo messiânico, né? O salmo do Messias, referente ao Messias, o qual o povo de Israel tinha a perspectiva da chegada do Messias, então eles remeteram, né, falaram todos esses termos aqui que nós acabamos de ler, emprestado, né, tomaram lá termos emprestados para expressar a respeito de Jesus Cristo. Então, esse salmo foi escrito por Davi, né? E quando Davi escreve esse salmo, ele já havia sido entronizado, já havia sido feito rei de Israel. E aí, ele sabia que o seu reinado, ele sabia que digamos, a tarefa que ele estava cumprindo como rei não era sua benfeitoria própria, não era zelar pelo que ele achava que era melhor, pelo contrário. Deus o colocou ali com uma tarefa específica, que era visar a segurança, né, comum da congregação de Israel, né, do arraial de Israel. Então ele convoca aí todos os santos, todos os filhos de Abraão a renderem graça, a render atentamente essa graça. Então, lembrando que antes de chegar ao trono, Davi passou por diversos perigos, né? Quem leu a história de Davi sabe que das diversas tentativas de assassinato que ele escapou, né? Uma grande variedade de magnitude que o teriam matado centenas de vezes, né? Se Deus não tivesse o socorrido de forma graciosa, né? Com certeza ele jamais tinha escapado. Então, com base nesse fato, fica óbvio que ele subiu ao trono, né? Subiu ao reino, não por sua conta própria ali, mas sim e nem por influência política de algum conhecido, né? Como a gente está acostumado a ver na política brasileira, nem nenhum tipo de conchavo,
nem por sua força, tentando dar um golpe de Estado, ou qualquer outro favor dos homens, nem qualquer outro favor, recurso humano, né? Eu queria E, acrescentar uma coisa, Daniel, se me certo? permitir. Eu já tinha visto alguma semelhança desse salmo com o que Israel cantou na inauguração do Templo de Salomão, né? Sim, Que sim, até sim. eu coloquei aqui, ó, na dedicação do templo, em 2 Crônicas 7, né? O versículo 3 fala assim: Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, é Isso, muito semelhante, né? isso mesmo aí. A forma da escrita, né? E eu Justamente. imaginava que eles tivessem realmente cantado alguma coisa semelhante a isso na inauguração do templo. Alguns comentaristas ali, bíblicos, eles afirmam que tem algumas pessoas que levantam a dúvida se realmente foi Davi que escreveu esse salmo, né? Aham, Mas eu aham. acredito que se divide, alguns catedráticos afirmam que foi Davi que escreveu, outros afirmam que como atribuem esse salmo ao período da volta e da construção do templo, quando eles estavam no exílio babilônico, né? Retratado lá em Esdras. Esdras 6, se eu não me engano, no capítulo. Então a gente percebe que existem momentos muito semelhantes na história de Israel, né? E esse salmo, por ter sido escrito por Davi em um momento memorável para Israel, né? O grande rei de Israel foi Davi, porque necessariamente Davi é posto no governo, no reinado, não de forma comum. Davi foi colocado lá, né, pelo Espírito Santo. Davi simboliza para quê? Para que ele prefigurasse Cristo, o reinado de Cristo. Né? Então, a chegada de Davi ao reino é de forma miraculosa, como eu estava descrevendo aqui, as tentativas de assassinato que ele escapou. E remetendo aqui ao que você falou, é justamente a questão do uso litúrgico do salmo, desse salmo. Uhum. Esse salmo é também um salmo de romagem, um salmo de romaria, e era justamente quando os israelitas se caminhavam para o templo, não é? Inclusive, a ocasião histórica desse salmo aqui remete isso, que é a ida do povo indo para o templo, né? E Davi, como ungido do Senhor, como rei, ele instrui a congregação de Israel, ele instrui a, a, ao povo judeu, né? A adorar a Deus. Inclusive, isso retrata no primeiro versículo ali, que fala: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 2: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, essa caminhada para o tempo já tem todo um aparato litúrgico, já tem todo um trabalho, o qual era feito, né, em conformidade com a lei cerimonial que foi dada por Deus, para que os judeus observassem, né, para que todo o povo de Israel observassem. Por quê? Porque foi prescrita por Deus para que ele mesmo se agradasse daquela prestação cultica ali do povo, né? Então Davi, ele não é apenas um rei, ele funciona também como instrutor, como mestre, como professor ao lado dos profetas, né? E ao lado dos sacerdotes, ou seja, eram as três castas, digamos assim, que eram ungidas por Deus, né? Para o serviço do trato, para ser representantes de Deus, né? Perante toda a congregação de Israel. Então, tudo isso é muito importante e muito significativo. E essa observação que você fez aí é perfeita, né? E isso a gente percebe esse tipo de linguagem porque é uma linguagem solene, é uma linguagem cultica, é uma linguagem o qual o israelita estava bastante habituado, né? E não existiam inovações, digamos, não existiam elementos estranhos à liturgia, ao uso litúrgico,
né, da prestação de culto de Israel. Né? Lembrando o caso lá de Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, que eles ofereceram brasas que foram acesas fora do cinzeiro que Deus havia prescrito. Então, Deus, o que é que Deus fez ali? Para mostrar o respeito que deveria ser com os elementos, o qual ele instituiu, ele fulmina os dois ali mesmo. Não é então alguém pensa, oh, que coisa, porque, não, Deus é Senhor de tudo, Deus é soberano. Ele prescreveu a Aham. maneira pelo qual as coisas devem acontecer. Então, não somos nós, seres humanos, que muitas vezes a gente acha que a boa intenção, Ari, é a que vale. E muitas vezes nós temos tem a boa intenção, claro que a boa intenção vale, não é isso que eu estou querendo falar, que não tenho, para não ser mal compreendido. É claro que a boa intenção vale, mas além do coração propício à adoração a Deus, nós temos que seguir os trâmites qual ele mesmo determinou para si, não é verdade? Uhum. Se você, por exemplo, se você me convida para ir jantar na sua casa, claro que está longe, né? Não tem como a possibilidade disso acontecer. Por enquanto, né, tá meio Por difícil. enquanto, tá meio difícil, né? Mas se você me convida, quando eu chegar na sua casa, eu vou ter que obedecer, assim, o que você determina, o que você pôs para jantar, a forma como você organiza seus pratos e tal, e tal. Por quê? Porque a casa é sua. Eu não posso chegar e agir como se estivesse na minha casa, não é verdade? Então, nós, quando vamos à casa do Senhor, é da mesma maneira. Ele prescreve a maneira como ele quer ser adorado. Né? E é isso que Davi está instruindo o povo de Israel a fazer. Eu Né? acho que tem uma sequência bem legal. Como eu falei essa ideia, né, de que foi cantado na inauguração do templo e tudo mais, eu fico imaginando realmente aquele momento de alegria, né, para o povo de Israel, a Isso, inauguração do templo, de isso. verem a presença de Deus ali se A graça manifestando, de Deus, né, né? derramada, né? Isso. Isso é E verdade. aí, uma coisa meio que ritual mesmo, né? Então, ó, diga a Israel, sua bondade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a casa de Arão quem são? São os sacerdotes, Isso. né? Digam os sacerdotes, a sua bondade dura para sempre. Digam agora a todos, né? Então as pessoas estão ali invocando o Senhor, Isso mesmo. adorando o Senhor, né? Então, eu achei muito bacana isso. E aí você colocou a questão do Halel, né? Ou Halel, não sei como é que se fala essa palavra. Se é Halel, Na verdade, Halel. é halal, que tem que bater Halel, a língua no céu da boca, é meio Halel. complicado de Ah, legal. halal. É, provavelmente, né, existe a possibilidade de que também tenha sido o último cântico que Jesus cantou ali com os discípulos, porque era os cânticos da Páscoa, né? E eles estavam Justamente. celebrando a Páscoa ali naquela semana. Então, tem essa possibilidade também. E a, a, o legal de compartilhar isso, de colocar, né, para o povo ouvir aí, é o seguinte, gente. Comecem a tocar esse salmo aí, invocar a Deus, né, com esse louvor, porque ele lá no passado já se manifestou, né, com esse cântico. Então, eu fico bem aliviado, sabe, Daniel, de poder colocar isso adiante, porque é um tipo de coisa que não pode ficar guardado para mim. Verdade. Né? Isso Deus mesmo. vai cobrar os talentos que ele deu para cada um dos seus servos. Então, se eu pego isso daqui que Deus me deu e fico e guardo isso, que, qual é a minha fidelidade? Zero. Né? Então, agradeço a oportunidade de poder ter mostrado aqui, né, na live, e peço para o pessoal aí que está acompanhando a gente que é uma música gostosa de cantar, né? E quando eu comecei a compor salmos, eu não sou muito bom de fazer letra, não. Eu crio melodias com muita facilidade, mas letra eu não sou um cara assim muito criativo. Mas comecei a usar as ideias musicais em salmos, em orações. Por quê? Porque eu acredito
no poder que essa palavra tem. A palavra de Deus, ela é viva. Não é? Então, eu sempre tive na minha cabeça assim, poxa, quando você coloca música num salmo, né, é uma tradição já. Salmos já são cantados desde que eles foram escritos. Então, mas isso se perdeu de certa forma. Verdade. Então, você retomar Isso isso mesmo. agora e começar a cantar salmos tem duas grandes vantagens. A primeira, que você decora o texto com mais facilidade. Tá? É muito mais fácil você decorar um texto cantando do que você decorar o texto simplesmente recitando ele. Tá? Então essa seria a primeira vantagem. E a segunda, que é o poder que está nisso implícito aqui. É a palavra de Deus que você está cantando. Isso. Né? Então, assim, é bomba no reino espiritual isso daí, a nosso favor. A nosso favor, uma bomba de poder divino. Né? É dessa forma que eu vejo aí. Você quer passar para a próxima pauta, Daniel? Pode ser, Eli. Só finalizando uma questão sobre o que você estava falando em relação ao uso cultico, ao uso Aham, litúrgico, aham. né? Só lembrando que Davi, quando ele chega ao poder, ao reinado, né? Ele não usurpa de nenhuma maneira o trono de Saul. Lembrando que Davi tinha sido ungido rei bem antes de chegar ao trono, né? E ele, de nenhuma maneira, ele tenta usurpar, roubar o trono de Saul, mesmo Deus tendo, né, dado o trono a ele. Então, isso é a prova, né, cabal de que ele foi entronizado por Deus. Tem uma questão de cumprimento profético, do uso profético do reinado de Davi, como eu já tinha falado, para prefigurar o reinado, né? O reinado terreno de Davi, para prefigurar o reinado eterno e espiritual de Cristo. E a gente, na live passada, a gente até lembro que o Jonas falou do aspecto do já e do ainda não. O que é esse aspecto do já e do ainda não? É de que o reino chegou de forma espiritual em nossos corações, né? O Espírito Santo, ele nos regenera, nos faz nova criação, né? Como está no original. A gente está chamando de nova criatura, mas nós somos nova criação, né? E isso é um aspecto daquilo que há de ser, da perspectiva daquilo que o reino vai ser, não é? Daquele que quando ele virá e reinará eternamente sobre todos e sobre todos, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que esse salmo remete, né? Toda essa linguagem, né? Esse salmo é carregado de linguagens messiânicas, é carregado de termos os quais vai falar diversos aspectos de Cristo, né? Esse salmo é tão rico, Ari, eu acho que a gente estaria para fazer uns 3 lives só falando dele, de tantos elementos e tantos indícios de que Jesus Cristo, né? Do que ele prefigura Jesus Cristo. Então, basicamente era isso. Deixa eu colocar um cabo aqui que o meu celular está descarregando. Eu Pode gostei continuar, do por que favor. você falou aí sobre o reinado de Davi, a forma como ele começou em primeiro lugar, quando Samuel, obedecendo a uma ordem de Deus, foi até a casa de... esqueci o nome do pai do Davi agora. Jessé. Jessé. Falou, olha, vai lá Isso. ungir um dos filhos de Jessé, né, para ser o rei de Israel. E ele chegou lá, falou, olha, vim aqui, né, eu quero que você me apresente aí os seus filhos. E Jessé começou a mostrar os filhos dele. O primeiro, que era o maiorzão, mais bonito, assim que Samuel botou o olho no cara, já falou, esse aí é o rei. Deus escolheu bem, um cara bonitão, um cara bacana.
E aí Deus falou para Samuel, Samuel, eu vejo os corações, não é ele, manda vir o próximo. E aí foram vindo os, acho que eram 7 filhos, não é, que foram Isso. até Samuel, e todos eles Deus falou, não é esse. E, enfim, Samuel virou para Jessé e falou, mas acabaram seus filhos? São só esses 7, não tem mais nenhum? Ah, tem o pastor, tá lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Esse daí você não vai querer falar com ele. Só um pastorzinho de ovelhas. Não, chama ele. Né? E nesse momento Davi foi ungido. E mesmo ungido como rei, ele não usurpou o reinado de Saul. Em todo momento da vida dele, ele respeitou e teve Saul como o seu rei. Ele já havia sido ungido como rei. Por direito ele já era rei, mas ele não usurpou o trono. Saul queria matar Davi de qualquer jeito. E em 2 ocasiões, Davi teve a vida de Saul nas mãos dele. E ele não matou Saul. Inclusive, na segunda vez, eu creio, ele cortou um pedaço do manto de Saul, Isso. certo? E saiu fora da caverna, porque eles estavam dormindo dentro da mesma caverna. E Davi foi lá, todo mundo dormindo, ele cortou o manto de Saul, e depois ele se afastou e ele gritou: Saul, meu rei, por que você quer me matar? Eu tive a sua vida em minhas mãos, está aqui um pedaço do seu manto. Se eu quisesse, eu teria te matado, e eu não te matei. E Saul, você é mais justo do que eu e tudo mais, mas nunca passou aquele ódio que ele tinha de Davi. E, enfim, no momento em que Davi se tornou rei, né, o rapaz que trouxe a notícia para ele O foi Amalequita. lá, foi todo feliz lá, falar: Davi, Davi, você é o rei e tudo mais. Como que você sabe que eu sou o rei? Não, Saul morreu. Ele estava lá perecendo e, e eu matei ele porque ele ia morrer de qualquer jeito. Né? E eu vim aqui te falar isso. Cara, você levantou a mão contra o ungido do Senhor? Você é louco? Pegou e matou o cara ali na hora. Né? Só por ele trazer essa notícia, o cara achando que ia se dar bem, né? Pô, tô levando a notícia para o Davi, que ele vai ser o rei. E ao contrário disso, Davi falou, cara, quem é você? Você é maluco. Você levantou a sua mão contra o ungido do Senhor. Então, realmente ele sofreu muito, já ungido como rei, mas sem ocupar o trono, que só aconteceu realmente a partir da morte de Saul. Né? Lembrando que quando o Saul morre, Ari, ele se rasga suas vestes, né? Sacode pó em cima de si. Ou seja, realmente ele não era demagogia, não era hipocrisia. Realmente ele se sentiu compungido do seu íntimo, do seu coração, com a morte de Saul. Né? Realmente ele lamentou, realmente Uhum. foi um lamento de coração, mesmo tendo passado, né, de todos os tipos de, de tentativas de ceifar a vida de Davi, mesmo assim ele não nutria ódio por Saul, não é? Ele não nutria Exato. ódio no seu coração referente a Saul. Só para a gente ir terminando um pouquinho ali, eu queria falar a respeito dos eventos, só fazer um panorama dos eventos, o qual Davi escapou, que foi dos filisteus, lá acho que 1 Samuel 39, se não me engano, dos amalequitas, ele escapou de diversas guerras que ele travou ali. Então, mesmo ele sendo escolhido por Deus, por reinado, ele não deixou de passar
por dificuldades, não é verdade? E às vezes a gente entende que por nós termos Jesus Cristo em nossas vidas, por nós termos fé em Cristo e vida com Ele, vida devocional, de vida de comunhão com Ele, nada vai nos acometer, nada vai acontecer, não é? Que vá colocar a nossa vida em risco, não é verdade? E Davi era ungido, tinha promessa de Deus para ele, e mesmo assim, ele passou por diversas situações, diversas ocasiões, o qual ele olhou assim e disse, vou morrer. Mas Deus estava ali com ele, né? E não deixou que a sua vida fosse ceifada, né? Porque o Senhor é fiel naquilo que fala. Deus é quando ele promete realmente aquilo que ele fala em sua palavra, ele há de cumprir, não é? Inclusive, E Davi chega ao trono, pode falar. só acrescentando que quando Davi formou o seu primeiro exército, era um exército de rejeitados, não era alguma coisa assim? Só quem se juntou a Sim, era. Davi, né, no grupo de combate ali que ele formou, eram pessoas que não tinham valor nenhum na sociedade, né? Eram pessoas que, tipo assim, Davi já era perseguido, né? E os que se juntaram a ele eram outros rejeitados da sociedade ali, né? Onde eles, em Israel, né? Era um exército, eu não lembro o termo exato, mas assim, de oprimidos, uma coisa assim, que fala quando os que seguiram a Davi, não é? Quando ele perseguido pelo rei, ele acabou fugindo e vários que eram rejeitados, talvez politicamente também, né, se juntaram a Davi nessa, nessa fuga dele, né, porque ele teve que Empeitada, né? fugir. Inclusive ele teve que sair do seu país, né? Sair do país para um hebreu, para um judeu, é uma coisa muito grave, né? É uma coisa muito grave sair da sua terra. E Davi foi obrigado a fugir e sair do seu país para que ele não morresse, né? Então só depois da morte de Saul é que as coisas se acalmam para Davi, né? E que ele vai se caminhando, né? Ascendendo ao trono, mas ele foge para não morrer, né? Então, Ari, portanto, esse salmo, né, que é atribuído a Davi, a gente sabe que ele fugiu para Hebron, e ele tem uma frase aqui no versículo 18, esse versículo 18 é importante a gente ler, que fala o seguinte, ó, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então, justamente é por causa disso que eu acredito piamente que foi escrito por Davi. E sabemos o que Davi, o pecado que ele cometeu, Betseba, né? Você mencionou brilhantemente a história de Davi, do adultério de Davi, a exortação que Natan chega lá para falar com ele, né, a respeito do seu pecado, faz aquela ilustração para dizer que Davi era o Senhor que roubou a cordeirinha daquele que só tinha uma. Uhum, Então, uhum. todo esse pecado, ele é trazido aqui nesse versículo. Então, por isso que eu acredito que não tenha nenhuma objeção em relação a ser Davi o autor desse salmo. Tem algum comentário aí? Eu estou Posso vendo que ler tem algumas aqui? pessoas que estão postando alguma coisa. Eu vou ler aqui o trecho que eu falei, que os rejeitados de Israel se uniram a Davi. 1 Samuel 22, versículo 1, fala assim, ó: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E agora olha só que curioso, ó. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Tá? Isso. Isso acontece porque o reinado de Saul
começou a ser um reinado, digamos, tirânico, né? Saul começou a não observar aquilo que Deus prescrevia para ele como rei. Então, o próprio fato dele chegar na cidade dos Amalequitas e tomar os despojos para si, quando Deus havia ordenado que fosse tudo destruído, e ele contrariou essa ordem, e ainda, quando estava aguardando Samuel chegar, ele vai e oferece sacrifício no lugar, faz um serviço, um trabalho que não competia a ele como rei, que era atribuído ao sacerdote, né? Então, por isso que Samuel fala para ele, ó, assim como tu desobedece, assim como tu rasgasse minha túnica, a minha veste, Deus vai rasgar o teu rei. Então, a derrocada de Saul, ela é, né, grande. Então, ele até começa com alguns sucessos, com alguns êxitos, ganhando algumas batalhas, o Espírito Santo usando ele, mas lembremos que Saul era um rei segundo Israel, segundo os reis vizinhos. O rei segundo o coração de Deus era Davi. Né? Então, Exato. Israel pediu um rei segundo os povos vizinhos, Deus, como castigo, dá ao rei segundo os povos vizinhos. O rei que zelava pela seu próprio bem-estar. Ele começa a ser tirano, ele começa a abusar da autoridade, ele começa a matar pessoas por mero capricho, ele começa a fazer coisas que não convêm, né, com o rei, com o ungido do Senhor, né, ao contrário de que Davi se coloca lá como rei. A prova disso é esse salmo que ele escreve. Ele chama a congregação de Israel a adorar a Deus, né, e a observar a graça, ao gracioso favor de Deus, né, e em colocá-lo como rei, o livrando não só ele como Israel de um rei tirânico que era Saul, né, como você bem mencionou aí essa questão. Então é por isso que isso acontece ali. Muito bem colocado isso que você mencionou aí. Então, vamos seguir adiante aí. O que vem agora? Você vai Então, o nosso contar uma história de testemunho, cara. Pessoal, prestem atenção isso. nessa história que o Daniel vai contar, porque é uma história muito linda, muito impactante. Ela nos desafia a, a viver nos dias de hoje o que o Daniel vai contar aí. Deus abençoe você que está ouvindo essa história agora, para que você seja impactado, sabe? Porque não, isso é para nós, gente. Pega isso para você como cristão. Nesses dias de hoje, presta atenção no que o Daniel vai falar. Por favor, meu irmão, manda bala aí. Então, vamos lá, né? Eu vou contar aqui uma história a qual é referência para a minha vida como cristão, né? É uma história qual eu tento, né? Vou dizer que eu faço, não tive a graça de fazer o que esses irmãos fazem, mas eu tento ver o exemplo do amor que eles tinham por Cristo, né? De como eles devocionaram sua vida a Cristo, e sacrifício vivo realmente, né? Com um bom exemplo. Então a gente, como o apóstolo Paulo fala, né? Me imitem porque eu imito a Cristo. Então, realmente, eu acredito que esses irmãos, eles tiveram a graça de Deus, não porque eles eram alguma coisa, mas porque foi agraciado por Deus. Deus derramou a graça em cima desses irmãos e eles conseguiram realmente ser exemplo, como a Ari vem falando aqui, né? E esses irmãos são conhecidos como os morávios, não é? E eles são conhecidos pelo seu incrível e imenso engajamento nas missões, né? Então, eu pretendo falar aqui um pouco da história deles, porque a história missionária, a história de vida de oração desses irmãos é extensa, é enorme. Não daria para a gente abordar todos os aspectos aqui. A gente pode falar mais para frente também de outras histórias, de outros aspectos Uhum. desses irmãos, né? Do testemunho desses irmãos. E esse é o momento em qual eu e o Ari decidimos aqui falar de testemunhos de fé dentro de bons testemunhos de fé de cristãos que, né, foram exemplos, como a gente vem dizendo,
E até você também, se você tiver algum testemunho de fé que está nos escutando, que está nos ouvindo e vendo agora, você também pode postar na minha página, na página do Café com Queijo, na página do Ari. A gente pode também contar a sua história aqui, ou sei lá, a gente fazer uma live e colocar você aqui para a gente também contar a sua história, né? Mas vamos lá, Ari. Então, a história dos Moráveis começa com um movimento chamado de pietismo, né? Lembrando que a Igreja Reformada tem um lema que a Igreja Reformada sempre se reformando, né? A Igreja que é oriunda da Reforma Protestante. E essa frase ela demonstra uma profunda consciência da fraqueza humana, né? E da dependência da dependência, da nossa dependência a um Deus soberano, né, para que ele continue sempre transformando, para que ele continue sempre agraciando, né, fazendo sua igreja crescer na graça e no conhecimento. Então, as instituições humanas, elas sempre estão sujeitas a cair, né? Mas a igreja de Cristo, ela vai sempre se manter em fé. Então, a promessa que Cristo nos fez, que as portas do inferno nunca vai prevalecer sobre a sua igreja. Mesmo diante de qualquer dificuldade que a igreja possa enfrentar, né, o inferno nunca vencerá a igreja, porque o Senhor da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era exatamente isso que estava acontecendo ali, com essa igreja tida como reformada, né, na Alemanha, no século XV, e era necessário ali um avivamento espiritual, um regozijo, uma maior devoção, uma maior entrega desses irmãos que estavam, digamos assim, frios, né? E mesmo dentro da ortodoxia, das pessoas que eram mais voltadas à doutrina, a espiritualidade, a devoção da igreja estava morna, estava fria, né? Especificamente na Alemanha se trata da igreja luterana, né? Então foi com esse objetivo que um irmão chamado Philip Spener separou um grupo de irmãos, né, da sua igreja para fazer reuniões regulares de estudo bíblico, de oração, na sua própria casa, né? E esse foi o marco, né, do início do movimento chamado pietista, que ocorreu na Alemanha, né? E o pietismo, ele falava a respeito de um retorno interior, subjetivo, individual, ao estudo bíblico e à oração. Então, a verdade bíblica se manifestaria dia após dia da vida devocional, do contato com as escrituras, do contato em oração, né, através de uma forma piedosa. Então, isso que foi o movimento petista. E a influência do petismo nas missões, aos missionários, foi muito importante, foi muito grande. Então, com o avanço desse movimento, várias iniciativas missionárias foram iniciadas, foram tomadas, né, foram organizadas em chamadas agências missionárias. E todas tiveram essa inspiração desse movimento chamado pietista, né? Entendeu lá a questão do movimento pietista. Então a gente vai para uma missão que foi fortemente influenciada pelo movimento pietista, que é a missão de Halle, ou Halle, como alguns falam. Entre o grande nome dessa missão está Augusto Frank, que era professor da Universidade de Halle, na Alemanha, e ali ele falava a respeito por esse influenciado pelo movimento pietista, ele falava a respeito da vida devocional, de se dedicar a Deus, de se dedicar à adoração, de se dedicar à oração, de se dedicar ao estudo da Bíblia, ao estudo da palavra, né? Então, como sendo professor, ele começou a influenciar diversas pessoas, né? E o resultado disso que Halle passou a ser o centro do pietismo, né? E também uma grande agência missionária. Então, naquela época, vários estudantes da Universidade de Halle partiram como missionários para regiões como África, América, as ilhas do Pacífico, né? Para a Índia também. E essa universidade trabalhou em parceria com o rei da Dinamarca
que decidiu começar uma obra missionária no Oriente e pediu para a agência de Haile que enviasse missionários para lá, né? E um desses missionários era Bartolomeu Zinzenberg, nome meio complicadinho de falar. Então, eles foram os primeiros missionários transculturais, né, dessa missão aí, que foi patrocinada pelo o dinamarquês, né, pelo rei dinamarquês. E assim, eles começam a colocar raízes nessas regiões. E onde é que estão os irmãos moráveis nisso tudo, né? E um desses pietistas, uma dessas pessoas que foi influenciado pelo movimento pietista, era justamente Nicolau von Zinzendorf, né? Que quando era jovem ele estudou na Universidade de Halle, foi influenciado pelo movimento pietista, que estudava lá, né? Onde Spener e Frank, que eram professores e tal. E ele fez 2 viagens e se deparou com um quadro chamado Eco Homo, uma obra bastante conhecida aí. E essa obra tem uma frase que marcou bastante a vida do Zinzendorf, que fala: dê a minha vida por você, e você, o que fez por mim? Então, quando eu mesmo particularmente, quando eu li essa parte do relato, eu particularmente fiquei muito emocionado, né? Como o Zinzendorf ficou sensibilizado e passou a se dedicar ao trabalho, né, em relação a levar Cristo, a falar de Cristo para as outras nações. E mais ou menos em 1722, ele deu um abrigo na sua propriedade, né, em Hammer, num lugar chamado Cabana do Senhor, a um grupo de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas lá, perseguidos na região da Morávia, que fica na Áustria, né, no leste europeu. Então, por serem adeptos da doutrina pregada por John Hus, né, que é um grande pregador cristão, que está dentro da história da igreja, esse grupo de imigrantes, eles eram conhecidos como os Irmãos Morávios, né, ou Unitas Fratum, que era a comunidade que eles tinham lá na Morávia. Então, 5 anos depois, ocorreu um avivamento, Deus derramou graciosamente ali, transformando a vida dos morávios, né? Eles começaram a cultuar a Deus de maneira intensa, e eles entraram num culto de oração que durou 100 anos. 24 horas por dia, ininterruptamente. Então, esses irmãos eles foram grandemente abençoados com a presença de Deus, com o derramado Espírito de Deus nas suas vidas. Então, é até um apelo que eu faço para quem tem Jesus Cristo em seu coração. Meu irmão, se você tem, assim, seu coração queima quando você escuta o Evangelho, quando você escuta falar de Jesus Cristo, fale de Jesus Cristo, meu irmão. Isso é evidência viva de que você é cristão, de que você é como os discípulos na estrada de Emaús, e qual o coração deles ardiam quando escutavam as palavras de Cristo. E esses irmãos, o coração deles era tão compungidos pela palavra, pela presença de Deus ali, né? E quando está o texto lá em Atos, e que eu vos enviarei para ser testemunhas até os confins da terra. E os irmãos moráveis, eles abraçaram isso verdadeiramente. E eu acho que lá para os meados de 1731, o conde Zinzendorf, né, que era o líder dessa comunidade, teve um encontro com cristãos nativos da Groenlândia e da Índia, que já era fruto do trabalho, né, da agência lá de Halle. Então, ficou ali chocado com o apelo, né, daquelas pessoas que eles pediam que tivessem mais missionários, mais pessoas que tivessem o compromisso de falar a respeito de Cristo, de falar a respeito das verdades do Evangelho. Então, o conde levou, considerou esse apelo e levou os irmãos morávios naquela comunidade em qual eles moravam lá, e eles abraçaram firmemente. Eles já estavam cheios do Espírito Santo nos seus cultos de oração, nos seus momentos devocionais.
E pela primeira vez, queridos, eles abraçaram a causa de missões, né? E Deus colocou no coração dele de levar o evangelho para outras nações. E é importante lembrar que até essa época a igreja cristã ela acreditava que a responsabilidade de alcançar povos distantes, povos considerados não civilizados, né? A questão de civilizar outras nações era de responsabilidade do governo, era de responsabilidade das colonizações, entenderam? Não era a igreja que se levantavam missionários para enviar para essas nações. Então, até o momento, se entendia que o governo, né, através da presença do Estado, que deveria ir e civilizar essas pessoas. Quando tivesse tudo civilizado, tudo, aí sim se enviaria pessoas para falar de Jesus Cristo lá. Mas os irmãos Morável têm outra percepção, que é justamente essa percepção, né, de Lucas 14:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. É isso que todo cristão tem que ter no coração e arder. Não importa as barreiras culturais, não importa as barreiras, digamos, sociais, não importa as dificuldades que existem dentro da sua denominação, dentro da sua igreja. Se você de fato é cristão, se você tem o Espírito Santo dentro de você, seu coração tem que arder por Cristo e falar de Cristo aos perdidos. É essa a reação que os irmãos moráveis tiveram, que nós devemos ter, não é? Então, os moráveis foram os primeiros a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever da igreja, não é? Não apenas da sociedade, de indivíduos, é dever da igreja. E uma das características principais do movimento missionário dos moráveis, dos irmãos moráveis, era que eles não eram sustentados pela igreja local. Eles iam até o local e eles, mesmo usando as suas profissões, se mantinham. Então, não tinha desculpa para os irmãos moráveis. Não tinha desculpa para esses irmãos falarem de Cristo. Eles realmente sacrificavam as suas vidas a Cristo. Eles realmente perdiam a sua vida por Cristo. E às vezes o mundo, Ari, não entende a lógica do cristianismo, porque é uma lógica totalmente contrária ao mundo. Não é? Jesus Cristo fala, ó, se você quer ser o primeiro no reino dos céus, você tem que ser o último. É renúncia, não é? né? Se As você quer pessoas não renúncia, entendem negar a que si o mesmo. evangelho é renúncia. Isso, Ari. Negue-se a si E realmente mesmo, esse... siga-me. Né? É isso que Jesus prega, basicamente. Verdade, Ari. Então, como eu dizia, essa é uma característica que eles não arrumavam desculpas para o empecilho de pregar e falar do evangelho. O que dessem, o que acontecesse, eles estavam preparados para aquilo, sabiam que aquilo era providência de Deus e que aquilo deveria acontecer porque Deus determinou e eles não estavam abalados com aquilo, né? Então, grande parte dessas profissões e trabalhos que ele realizava eram trabalhos braçais e que davam também maior, digamos assim, flexibilidade para eles se manterem, né? E ter o suporte para falar e trabalhar na obra missionária. Então, o principal objetivo do Ministério dos Irmãos Moráveis foi desenvolver pontos estratégicos de pregação, entendeu? A gente não tem a dimensão porque nós vivemos em outro tempo, mas a dificuldade que era você sair de navio, né, para outra, digamos, lugares como a Groenlândia, naqueles tempos, naquelas condições, você sair para pregar, para falar do evangelho às pessoas que moram nos iglus, entendem? Ou seja, eles se colocaram à disposição de fazerem isso. E o importante é que eles eram leigos no sentido de que eles não receberam educação teológica formal. Eles não eram formados em um seminário, eles não eram teólogos, eles eram Eles apenas irmãos amavam o simples, evangelho, né? amavam o evangelho, isso mesmo aí, e queriam pregar o evangelho. Então, não tem desculpa, meu irmão, para deixar de falar do evangelho. É, E eu grande entendo, questão... assim, desculpa.
Só queria acrescentar Não, pode falar. que a noção, né, que passa disso aí que você está falando tem muito a ver com o programa que a gente está fazendo aqui, essa live, certo? Que é levar a igreja dentro da casa de quem está assistindo a gente. Tá? Porque, meu amigo, a igreja não tem paredes. Existem denominações, várias denominações, um monte de pensamento diferente, mas é o seguinte, entende uma coisa, o corpo de Cristo, a igreja que Jesus instituiu, ela é uma só. E ela não cabe dentro de um templo. A gente falou aqui, né, no começo da live, sobre a consagração do Templo de Salomão. Isso há 2.500 anos 700 atrás, anos, mais mais ou ou menos. menos, certo? Então, ali era um outro momento. A igreja não existia naquela ocasião. Hoje, a igreja, Jesus vai vir buscar a sua noiva. É a noiva de Cristo. Então a gente precisa começar a agir, sabe, como povo escolhido de Deus e fazer a diferença nesse mundo. Os irmãos Morave, né, o nome deles? Morávios. Morávios. Tem noção do que os caras fizeram há 500 anos atrás? Os caras iniciaram uma reunião de oração que eles morreram e a reunião de oração continuou. Certo, gente? Então, olha, vamos levar a sério o Evangelho. Porque eu acredito mesmo que Deus não vai deixar o mundo se perder do jeito que está se perdendo. Ele vai fazer uma operação de saque no inferno. Sabe? Vai roubar as almas que estão indo lá, todo mundo caminhando para a perdição. Deus não vai deixar. E Ele precisa de mim, precisa de você, para fazer esse trabalho de resgatar vidas. Você conhece o Evangelho? Você ama o Evangelho? Você quer ganhar vidas? Vamos entrar nessa batalha para conquistar vidas. A gente não ganha nada, viu? A gente só faz jogar uma sementinha ali. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é pelo nosso esforço, Isso. não é pela nossa capacidade, é pelo nosso amor. Eu ouvi uma pregação do pastor John Piper a semana passada, que é muito legal. Ele fala assim, que a nossa capacidade de amar, ela é proporcional ao nosso relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, que é o que ele chama de vertical, Deus vai colocar o amor dele em nós. E aí nós vamos ter capacidade de amar. Aí é o amor horizontal. É a manifestação do amor de Deus em nós. Nós somos incapazes de amar. Mas à medida que a gente se relaciona com Deus, vertical, a gente tem essa expansão horizontal capaz de amar o mundo. Daniel, a gente já deu o horário aqui para mim, está encerrado. Queria que você fizesse as suas considerações finais aí. Ok, Ari. É sempre um prazer, né? Falar sobre o Evangelho, é sempre primoroso. E como os discípulos já na estrada de Emaús, nosso coração arde, ferve. E falar das verdades do Senhor, falar da graça de Deus, falar da salvação eterna para quem ainda não tem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, isso não tem preço, Ari. E esse é o propósito que a gente está tentando fazer aqui nessas lives, né? Como você colocou aí, de levar uma palavra, né? Levar o Evangelho até as pessoas, falar a respeito de que Cristo, ele salva. E como o apóstolo Pedro bem falou lá no capítulo 5 de Atos, que não existe salvação
em outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, é isso que a gente prega aqui, né? Para que você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e que ainda não tem uma vida com Deus, com Cristo, que ainda não é convertido ao Evangelho, que ainda não segue a Jesus Cristo, né? Que você reveja, que você possa abrir seu coração para Cristo, né? Porque nós caminhamos para o fim de todas as coisas, o, a história do mundo caminha para o fim de todas as coisas. Nós vemos cada vez mais o cerco se fechando, as profecias se cumprindo, né? Então, é de imensa importância ali. Isso que a gente está falando aqui, não porque somos nós que falamos, né? Mas é porque a palavra de Deus assim fala. Amém. Fala da promoção que a ideia que você teve aí, do pessoal que compartilhar a live. Veja bem, pessoal, a gente não quer que compartilhe a live para a gente ganhar alguma coisa com isso. Não é nada, não. O compartilhamento da live é para que na sua rede social essa palavra chegue também. E o Daniel teve uma ideia muito legal aí que a gente vai estar compartilhando com vocês. Fala aí. Isso, a gente vai simplesmente sortear um livro conservador, né, da temática conservadora, temática cristã aí, para quem compartilhar nossas lives, né? A promoção ainda não se iniciou, né? Só esclarecendo, mas das próximas as lives para frente aí, a gente vai estar vindo com essa novidade para que, como ele colocou aí bem, né? Não é para a questão de que a gente quer aparecer nem nada, para que isso chegue, esse conteúdo que a gente está tratando aqui, chegue às outras pessoas também, né? De uma maneira Exato. que possa transformar a vida das pessoas. É esse o intuito, né, Ari? Tão somente, né? Então tá, é isso daí, pessoal. Daniel, obrigado. Foi muito Um bacana abraço, hoje e está sendo uma amém. alegria grande, né? A gente poder vir aqui, cantar e depois falar da palavra de Deus, compartilhar histórias do Evangelho para edificar as nossas vidas e a vida de cada um que está assistindo aí e que vai assistir. Então, Deus abençoe. Da nossa parte, um abraço e um Amém. beijo do Café com Queijo. Daniel, valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau.